Estamos aqui de volta, iniciando então nosso bate-papo. Nós hoje estamos aqui com o Dr. Celso Batello, médico homeopata, ortomolecular, nutrologista, escritor e diretor da Associação Mundial de Íris Diagnóstico. Vamos falar sobre iridologia, e são duas matérias, a iridologia e a forma dos alimentos e os seus benefícios. E no segundo bloco nós temos o Dr. Fabiano Pegão Nave, que é endocrinologista e vai falar sobre emagrecimento. Você pode ligar, o programa é ao vivo, 2379-4733, liguem, façam perguntas, tirem suas dúvidas. A sua participação é extremamente importante para todos nós. Doutor Celso, como vai? Estou bem, Beth. É um prazer imenso estar aqui de volta. A gente agradece. Inclusive, vamos estar sorteando o seu livro hoje, né, Celso? Sobre um dos seus livros. Iridologia é um dos livros, né? É a iridologia. Então, pessoal, você tem mais um motivo para estar ligando. Faça sua pergunta e você concorreu ao sorteio no final do programa o livro do Dr. Celso Batello sobre iridologia. Vale a pena, viu? Doutor Celso, nós temos a matéria sobre a iridologia, para dar uma introdução ao nosso bate-papo, e eu posso entrar? Claro, por favor. Então lá, vamos lá, gente. Iridologia, o que os olhos podem revelar. Na medicina natural, a iridologia é uma forma de diagnóstico realizada através da observação da íris, uma das estruturas mais complexas do corpo humano. Através da análise da íris, é possível fazer um check-up do nosso estado de saúde, descobrindo eventuais desequilíbrios. É uma técnica que permite olhar para dentro do corpo e verificar o funcionamento do organismo, descobrir quais as zonas mais fortes e quais aquelas que estão sobrecarregadas de toxinas. Apresenta-se, acima de tudo, como um método de diagnóstico precoce e prevenção, revelando a origem do mal-estar físico, psíquico e emocional. Celso, por favor, comente. Então, Beth, com relação à iridologia, uma coisa super importante é que foi dito aí que ela faz diagnóstico, né? Na realidade, ela não faz diagnóstico. A íris, ela funciona como um microsistema. Microsistema é a menor porção que tem informação do todo. Então, por exemplo, a mão é um microsistema, né? A boca é um microsistema, a orelha, que é usado lá na auriculopuntura, é um microsistema. Então, na íris existe a representação de todos os órgãos, um mapa que representa todos os órgãos. A íris direita representa a metade direita do corpo, a íris esquerda, a metade esquerda do corpo. Então, na realidade, o que a gente consegue ver ali são os órgãos sensíveis. Como foi descoberta a iridologia, então, ela existe desde que o mundo no Egito já se descrevia. Os chineses, há 2.500 anos atrás, já descreviam alguma coisa da íris, não é? Porque via a relação da íris com o restante dos órgãos. Eu costumo dizer uma prova inconteste, o exemplo da clonagem da ovelha Dolly, né? Pegou-se um óvulo congelado, né, de uma ovelha, retirou-se uma célula mamária da Dolly e tirou-se o núcleo e colocou a célula mamária e deu a Dolly. Ou seja, aquela célula tinha informação de toda a Dolly pronta, não é? Hoje eles fazem com célula da pele e tudo. Então, a íris espelha tem a informação de todo o organismo. Agora a história da coruja, né, que machucou a patinha. A coruja, na Hungria, 200 anos atrás, um menino chamado Ignacy von Pexer quebrou sem querer a patinha de uma coruja. E viu que naquele exato momento apareceu um sinal na íris, né, como se fosse às 6 horas do relógio, que chamou a atenção. E ele viu que, na medida que a fratura ia consolidando, o sinal ia mudando. O Pexel mais tarde se tornou médico e viu que havia uma relação entre a íris e os órgãos. Então, o que a gente vê ali? Os órgãos que nasceram mais fracos. Muito embora, em hipótese alguma, a íris faça diagnóstico, não faz.
que diagnóstico significa dar nome à doença. Isso é impossível, não é? Se você olha uma área de vesícula biliar ali, você tão somente pode supor que é um órgão sensível. Ali pode ser um cálculo, pode ser uma vesícula preguiçosa, uma discinesia biliar, ou até mesmo um câncer, que é muito raro, mas pode acontecer. Então, isso, quando você vê um órgão de choque, você presta atenção naquele órgão, porque fazer diagnóstico não é fácil, viu, Beth? Não, né? Não é fácil, não é brincadeira. É um desafio para todo médico. É um desafio para todo médico. Agora, quando você olha a íris lá e vê que aquele órgão é um órgão sensível, você pode mais facilmente orientar teu diagnóstico, entendeu? O teu pensamento clínico para chegar a um diagnóstico. Aí você tem que pedir exames, ultrassom, laboratório, essas coisas todas, né? Mas é muito importante, enquanto informação, que a iridologia não faz diagnóstico. Ela dá a conhecer quais são os órgãos sensíveis. Porque ninguém fica doente do que quer, fica do que pode. Em cima daquele órgão que é mais sensível, né? Eu vou passar uma perguntinha, embora a gente volte ainda a falar sobre a íris, né? A Sônia Secone ligou de Diadema, ela diz o seguinte: eu não sinto fome e quero saber que exame que eu faço para saber o que eu tenho. Ela não tem apetite. Isso é de uma complexidade muito grande, né? O que a íris pode orientar, se eventualmente está tendo alguma alteração em alguma área do organismo, ou seja, no sistema nervoso central, cérebro, ou alguma coisa endócrina. Agora, se ela não sente fome, mas está bem, saudável, bem disposta, não vejo problema nenhum. Logicamente que é necessário uma avaliação clínica melhor, né? Mais apurada. Sem dúvida. Então, voltando a íris, então você faz um exame da íris e depois você prevê a isso alguns órgãos que podem ter problemas ou irão ter problema. Pode fazer uma previsão, não pode? Pode, é assim, que o órgão de choque é aquele que nasceu mais fraco. Sim. Né? Que não completou o desenvolvimento embriológico. Sim. Então ele funciona como um elo mais fraco de uma corrente. Qual órgão, por exemplo, que a gente pode ter de choque? Qualquer órgão? Depende. Por exemplo, existe uma história assim, ficou diabético depois de um desgosto, por exemplo, né? De uma humilhação, de um desprezo, alguma coisa assim. Mas aquele órgão já era mais fraco desde a origem, entendeu? Desde do nascimento. Sim. Então ele funciona como um elo mais fraco da corrente que vai apagar o pato caso haja um desequilíbrio. Sim. Uma outra pessoa pode ser, por exemplo, o estômago. Outro pode infartar, outro pode ter um AVC, não é? Então todos nós temos vários órgãos de choque. Ah, não é um só? Não é um só. São vários. Tem mais de um órgão de choque, né? Isso é uma má notícia. Tem um que é mais intenso, né? Mas existem vários órgãos de choque. Ah, sem dúvida. Então você pode fazer uma previsão. Por exemplo, você olha lá a tireoide de uma pessoa. Aí você prevê que se ela não tem nada, mas futuramente ela poderá ter. Pode ter, olha, Beth. Então você indica que ela procure endocrinologista, faça os exames adequados, então, é assim olha, que funciona? Eu faço iridologia há quase 30 anos. E você falou de tireoide, você me remeteu a uma coisa que eu fiz na minha prática clínica. Antigamente, muito antigamente, quando se fazia uma pesquisa da tireoide, por exemplo, se pesquisava tão somente um T3, um T4, naquela época pediam T3, T4, né? E muito raramente se pediam os outros exames. Então, eu lembro que, às vezes pediam um T3, um T4, por exemplo, estavam normais, né? Um TSH, que faz o controle do hormônio da tireoide com relação à hipófise, eventualmente estava normal. Mas tinha o sinal ali, na área da tireoide. Então isso me chamava a atenção. O que na época eu já fazia? Eu aprofundava a propedêutica, os exames. Então eu pedia ultrassom, né? Pedia provas de função, T3, T4, TSH, e também pedia anticorpos antitireoide, não é? Para ver se não tinha uma doença autoimune. Então, muitas vezes, em se aprofundando esse exame, você chega a um diagnóstico precoce. Né? Isso há mais de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, mais ou menos. Porque hoje é o que se faz.
Então eu digo o seguinte, há 25, 30 anos atrás, eu fazia o que se faz hoje. Porque eu tinha essa informação na tireoide. Você percebeu? Eu falava, se está esse sinal aí, eu lembro do professor Maffei que ele brincava assim, se não está tendo, se não teve, está tendo, vai ter. Então responde a tua pergunta, né? É um órgão, um lugar que você precisa monitorar. Está sempre de olho, né? Sempre de olho. Por exemplo, você pega ali uma área ali de intestino, por exemplo. Não é? Você vê algum sinal ali meio sugestivo, é importante que você investigue. Não é? Então, por exemplo, hoje é muito comum a colonoscopia. Há muito tempo que eu já faço a colonoscopia. Não é? Para quem não sabe... A colonoscopia é aquele exame que você entra via ânus, via reto, para verificar o intestino. Não é? Então, muitas vezes, você pode pegar em fase precoce um pólipo intestinal, por exemplo, não é? Em grau 2, 3, que se deixasse mais tempo ali, ia se malignizar. Então, tem uma função preventiva também. Agora, eu acho ótimo, toda vez que eu peço um exame e o exame dá negativo, eu acho ótimo. Claro. Entendeu? Que eu brindo o paciente. Sem dúvida. Não é? Agora, não é uma coisa tão assim, assintosa, você, por exemplo, pedir uma colonoscopia, não é? Mesmo para quem não tem um histórico familiar. Para quem tem um histórico familiar, acima dos 45, 50 anos, se pede todo ano, não é? Outro dia eu vi um neurologista do Rio, um neurocirurgião do Rio, falar uma coisa assim, todo mundo merece fazer uma ressonância magnética de crânio, uma vez na vida. Entendeu? Eu falo que todo mundo merece, um dia, fazer uma colonoscopia. Porque, por exemplo, é um tipo de câncer que ele é silencioso, não é? E às vezes, até que as alterações aconteçam, já é tarde já demais. Tarde, não é? Demais. Então, é interessante que a iridologia ela tem essa finalidade, assim, de prevenção. Você olha que é um órgão de choque, aí você usa todo o avanço da medicina para poder tentar detectar aquilo que está acontecendo lá. Não é que, como se diz por aí, que a iridologia não pede exame, né? Não, pelo contrário. Se eu me arrependi um dia de alguma coisa, foi de não ter pedido exame. Entendeu? Ela sim, ela dá a direção de que exame você deve fazer. Aí sim, com o exame, o ultrassom, a ressonância, a tomografia, o exame de laboratório, você chega ao diagnóstico. Maravilha. Doutor Celso, nós temos uma outra matéria, fala sobre a forma dos alimentos e os seus benefícios. É uma matéria bem interessante que eu gostaria que você comentasse. Dá para entrar essa matéria? Então, a respeito ainda dessa coisa que vai ser colocada aí. Pode falar, Celso. Que vai ser colocado aí. O interessante, né, tudo que se fala hoje de ortomolecular, não é? Somente na parte de nutrição, existe o Dr. Bernard Jensen, não sei se chegou a conhecer, nós o trouxemos aqui em 92. Em 1992 foi o primeiro congresso que nós fizemos aqui. E ele é um nutricionista que faz iridologia e viajou o mundo várias vezes. Várias vezes. E aí ele via a relação. Aí ele via a relação, Beth, do alimento com o órgão. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, né, a forma dos alimentos. Ali é uma cenoura, né, um corte de uma cenoura, um corte transversal, que eles relacionam com a íris, não é? Então você pega lá a pupila, que é a parte preta lá, que o diafragma da máquina funciona como fotográfica, como se fosse uma pupila. Você tem aquela área em torno da pupila, que é a área de estômago, não é? E aquela área em volta toda que é a área do corpo, né? Então, o que eles querem, a relação que eles fazem com isso daí? É que, por exemplo, a cenoura, ela tem precursores da vitamina A. E a vitamina A, sabidamente, por exemplo, melhora a visão. Não é? Então, Como se dizem na brincadeira que o coelho gosta de cenoura e nunca se viu um coelho de óculos, né? É verdade, né? Então, pode ir passando, né, para te ganhar tempo aí, né?
E o interessante, viu, Beth, é que eu sempre falo assim, que a ciência, mal e parcamente, explica a sabedoria tradicional dos povos, né? Então, o pessoal relaciona aí, né, por exemplo, o tomate com o coração, né? Por cavidades, a semelhança. Aliás, toda a fitoterapia, no começo, foi assim, Beth. Começou-se assim. Começou assim, pela semelhança do órgão, né? E mais tarde foi se verificando que existia uma relação. Por exemplo, o tomate é rico em licopeno, né? O licopeno, ele além de ajudar na próstata, a saúde da próstata, prevenir doenças, ele também age favoravelmente no coração. Pela semelhança. Não, pela semelhança, porque tem essa substância aí chamada licopeno, não é? Você vê, por exemplo, pode passar, viu? Pode passar. Próxima. Na medicina tradicional chinesa, Beth, os meridianos que tem lá, né? Por exemplo, o meridiano do fígado, o cereal que favorece o meridiano do fígado e da vesícula biliar, que rege a visão na medicina chinesa, é o milho. E hoje sabe-se que o milho, por exemplo, ele é riquíssimo em luteína, não é? E a luteína favorece a visão. Puxa, então é toda uma relação, mesma coisa que a uva, né? A uva que ela é rica em resveratrol, tá vendo? Resveratrol que é um antioxidante importante, não só para o pulmão, como também para o coração. Pode ir passando, viu? Então, o que eu vejo... envelhecimento precoce também? Evita o envelhecimento precoce, não é? Também. Aqui, o alimento que o feijão, que eles se assemelha a um rim, o feijão ele tem uma ação diurética, não é? Ele tem uma ação diurética e ele tem o feijão tem bastante magnésio também, entendeu? Que é importante também para a função renal e também a manutenção do cálcio no organismo, né? O magnésio e o cálcio. A próxima. O abacate, eles relacionam ali o órgão genital feminino. O abacate, ele é rico em gorduras, né, Beth? Uma gordura boa, né? Uma gordura boa. É a mesma gordura... Do extra virgem. Do azeite de oliva, né? Que é monoinsaturado. Então, são precursores de hormônios. Tá? Então, pode passar, viu? A gordura... Para a mulher, então, é fantástico. É fantástico. O abacate é um alimento fantástico. Não é? Gordura monoinsaturada, não engorda tanto quanto se fala, não é? Pode ver que em vários países eles usam o abacate como? Na salada. Exatamente. Então é de bom alvitre, é interessante que se usa o abacate na salada também. Aqui essa é uma noz, né? Nozes do cérebro. São as nozes, né? Você vê que parece os dois lados do cérebro, né? Então, a relação é muito semelhante. Muito semelhante. Então, o que a noz tem, né? Ela tem muito ácidos graxos, não é? Insaturados, tem selênio, tem zinco também, que melhora o quê? Melhora a função cerebral, não é? Então, é uma boa coisa para a memória também. Aqui são o aipo, né? O aipo que eles relacionam aqui com os ossos. Por quê? Porque ele é rico em sódio, não é? E o sódio não é só o cálcio que é o constituinte do osso, né? É cálcio, magnésio, fósforo e, sobretudo, o sódio. E esse sódio, Beth, é o sódio bom. Não é o sódio do sal de cozinha. Quer dizer, o sal de cozinha também não é ruim. O problema é a quantidade que se utiliza. Mas esse sódio é o sódio que é acoplado ao vegetal. É o melhor sódio que tem. É o melhor sódio que tem, né? Aqui, a semelhança do fígado com os espermatozoides. Por quê? Porque também ele favorece a produção dos espermatozoides pela questão dos açúcares que contém ali, né, no fígado. Pode ir para a próxima, para a gente poder fechar. Aqui a batata, né? Que está relacionada muito parecido, batata doce e aquela batata com o pâncreas. Por quê? A batata, Beth, hoje o pessoal acha que pode ser utilizada até como para regime dietético, porque ela tem um baixo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico?
é quando você ingere, por exemplo, a glicose, sobe muito rapidamente o açúcar no sangue. Então, quanto menor for o índice glicêmico, quanto mais lentamente ele subir no sangue, vai ensejar uma resposta menor da insulina, entendeu? E isso vai regularizar o apetite. Então, o que eu vejo é aquilo que eu falei, que a ciência mal e parcamente explica a sabedoria tradicional dos povos, não é? E aqui também a azeitona semelhante aos genitais, por quê? Porque a azeitona, o que é azeitona? Ela é a base do azeite de oliva. Então ela tem esses óleos monoinsaturados e tem vitaminas e minerais à beça. Entendeu? Então, aquilo que, por exemplo, o português fala, o ditado português é o seguinte: para você ter boa saúde, você tem que comer uma maçã por dia e sardinha uma vez por semana. Ah, eles falam isso. Eles falam isso, né? Quer dizer, então, pode passar, viu? Tá tudo embutido, não é? A cebola que tem uma função. Não, essa aí não é cebola. É cebola, laranja, né? Cítricos. É laranja? Laranja. Então, a laranja, ela tem uma ação muito importante em todo o organismo e também é relacionada ao câncer de mama, porque quando você ingere a laranja, Beth, ela tem algumas substâncias que impedem a denaturação ou o estrago do DNA, entendeu? A laranja tem essa característica, é super importante, não é? A cebola aí que funciona como uma ação protetora, né, do sangue, das células, tá, principalmente relacionadas à defesa, porque ela tem uma ação o quê? Uma ação depurativa, né? Acabou? Acabou, né? Bom, Celso, eu acho assim fantástico isso. Bem, na verdade, nós precisamos de tudo, todos os alimentos. De tudo. Eu gosto muito da dietética chinesa, eu venho falando sempre isso, não é? É verdade. Que eles comem de tudo, né? As várias carnes, os vários cereais, por exemplo, eles falam, em termos de cereal, que o centeio favorece o baço pâncreas, que o arroz, o pulmão e intestino grosso, que ervilha o rim e a bexiga, o milho, o fígado e a vesícula biliar, e o trigo, o coração e o intestino delgado. Então eles têm essa sabedoria. O que se faz, eu digo mais uma vez, mal e parcamente, a gente tenta explicar o que a ciência, que a sabedoria tradicional dos povos já sabe há muito tempo. É muito bom isso. Mas por que acontece isso? Porque nós perdemos tudo isso. A gente perdeu. As pessoas não sabem mais comer hoje, por incrível que pareça. Hoje eu atendi uma pessoa que ela falou assim, então eu vou montar uma cardápio. É uma pessoa culta, inteligente, né? Porque caiu aquela história, né? Um pouco por apetite, não, você só pode comer frango. Aí vai ficar doente. Vai, né? Vai. Puxa. Porque você vai favorecer somente o meridiano, o elemento fogo na medicina chinesa que rege coração e intestino delgado, em detrimento de todo o outro equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico. Há que se comer todos os alimentos. Só não aqueles que a gente sabidamente faz mal para a gente, né? Que pode ser uma fruta, uma verdura, um legume. Um legume. Tem gente que se dá mal com banana, com melancia, outro com maracujá, por exemplo. Eu não posso com maracujá. Não que eu não goste, mas me faz mal, me sinto bem. Então, outras pessoas com castanha. Castanha, tem alergia, né? Óleo de gema de trigo, soja, tudo, né? Claro. Celso, então, nós estamos sorteando o livro do Dr. Celso Batello. Você pode continuar ligando, 2379-4733. Gente, se você quer saber mais sobre os livros do Dr. Celso, entrar no site www.batello.med.br. Eu tenho alguns livros lá que eu disponibilizo gratuitamente sobre homeopatia, tá? Pressão alta, pressão baixa, síndrome do pânico. Dá uma visitada lá porque vale a pena, eu acho. Então é www.batello. Está inclusive no ar. batello.med.br. E o seu telefone também está disponível. Se quiser comprar, adquirir esse material que a gente tem aí. 4990-9868. Isso. Obrigada, doutor Celso. Obrigado a você, tomara que tenha sido útil. E foi bastante. Muito obrigada, até uma próxima. Gente, vamos agora ao nosso break. Eu volto na sequência com o doutor Fabiano, endocrinologista, falando sobre emagrecimento. Até já.
Leão, trabalhos em equipe contam com boas vibrações. Aprenda a delegar e assumir tarefas e ninguém vai se sobrecarregar. Em casa já é a hora de restabelecer a harmonia. No romance, o companheirismo está em destaque. Aproveite a sintonia entre vocês. Virgem, viagens a trabalho se encontram favorecidas. Use o seu poder de comunicação e divulgue os seus talentos. Pode conseguir uma promoção ou um aumento. As energias de Vênus favorecem o entendimento em seu lar. No campo afetivo, cuidado com o que promete. Libra, organizar as suas tarefas será a melhor forma de aumentar a sua eficiência no trabalho. Seus esforços podem ser recompensados. Em família, cobranças não estão descartadas. A 2, dê um novo ânimo ao relacionamento. Se está só, podem conhecer alguém interessante. Escorpião, é tempo de investir em parcerias profissionais. Assim, você poderá ganhar mais dinheiro, seja mais paciente ao tratar de assuntos de família. Aprender a ouvir será essencial no campo amoroso. Dê mais atenção à sua alma gêmea e vai fortalecer a união.